Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre absolutismo na Europa, né, a formação desses estados modernos, principalmente, né, no século XVI e XVII, mas também durante uma parte do século XVIII. Bem, primeiramente é importante a gente entender, né, o que foi, né, esse absolutismo. Né? Esse absolutismo ele é o máximo, né, o ápice, o esplendor do poder político dos reis na Europa, né, na Idade Moderna. Né? Então é quando os reis eles atingem, né, assim, o seu maior poder, né, assim, o ponto mais alto dessa força política dentro das monarquias europeias. Tá? Outra coisa importante é a gente saber que esse absolutismo ele também foi configurado, né, na época do Iluminismo e após o Iluminismo como antigo regime. Né? E o que é o antigo regime? O antigo regime ele é uma classificação de caráter pejorativo mesmo, no qual os iluministas tentaram relacionar essa forma política, né, onde que os reis eles tinham pleno poder dentro dos estados europeus, como uma política arcaica, né, como uma política defasada, velha, e uma política, obviamente, não só ineficiente, mas com caráter injusto e muitas vezes tirânico. Né? A ideia dos iluministas, então, era, ao criar, né, esse termo antigo regime, era mostrar que aquela época, né, de poder absoluto, essa época, né, no qual os reis eles vão controlar os estados europeus, né, de acordo com seus interesses, inclusive pessoais e particulares, que aquela época deveria passar, porque aquilo era antigo, né? Então o novo deveria vir, o novo deveria, digamos, assumir o lugar, né, do velho, né? Então o termo antigo regime, que é também muito utilizado para caracterizar essa época, ele foi criado pelos iluministas numa intenção mesmo de, digamos assim, criticar, numa intenção mesmo de desfazer, né, digamos assim, do tipo de política que foi desenvolvido na Europa aí no século XVI e XVII, principalmente. Né? Bem, falando desse antigo regime, é importante a gente também falar da sociedade, né, que o compunha. Né? Nós temos aí, né, assim, uma sociedade ainda de caráter estamental, ou bastante estamental. Né? Óbvio que essa inflexibilização, né, dos estamentos, assim, digamos assim, das classes dentro da sociedade do antigo regime, ela não é tão rígida assim, ela não é algo extremamente rígido, ela é rígida, né, mas ela não é, digamos assim, uma sociedade que, digamos, inviabiliza 100%, né, o trânsito, né, de um estamento ao outro, de uma classe a outra, digamos assim. Né? Bem, a sociedade do antigo regime ela é composta pelo primeiro estado, né? Assim, um primeiro estado que é o clero, assim como na Idade Média, né? Assim, lembrando que essa sociedade do antigo regime ela ainda tem né, muitas características de uma sociedade medieval. Não é à toa lá que o Jacques Legoff, quando ele vai falar da Idade Média e da Idade Moderna, ele fala da Grande Idade Média, né? Assim, tentando juntar essas duas épocas em uma só, justamente porque elas têm, né, muitas similaridades. Né? Então o clero ele continua sendo, né, o primeiro estado, né, dentro dessa sociedade. E por que o clero continua sendo o primeiro estado? Porque o clero ele tem uma importância muito grande para justificar, inclusive, esse poder absoluto dos reis. Né? Então o clero ele funciona como criador de teorias políticas que vão ser adotadas e serão argumentos para justificar o poder dos reis. Né? Então esse clero ele vai assim, produzir ideias, né? Essas ideias serão utilizadas para que as pessoas aceitem, né, de uma forma pacífica, inclusive sem se rebelar contra os reis. Né?
lembrando, por exemplo, assim, Bossuet, né, que era um teólogo, um dos braços direitos de Luís XIV, ele falava, né, que o rei é a imagem viva do Deus, né? É, e outras ideias também, por exemplo, a ideia da ascendência, digamos, divina, né, do poder real. Então, por exemplo, né, a igreja ela reforçava uma teoria que já vinha desde a Idade Média, de que que os reis eles tinham poder de cura, por exemplo, né? Então, é, isso lembra, né, lá os reis taumaturgos lá, tinha até uma frase que falava, né, assim, o rei toca, Deus cura, né? Essa ideia mesmo de que o toque do rei ele tinha um poder milagroso de curar os enfermos, né? Principalmente das doenças de pele, por exemplo, né? O clero ele sempre reforçava dentro das missas, né? Dentro das igrejas, a necessidade então dos súditos respeitarem a posição assim, dos reis, porque justamente a posição assim, dos reis, né, elas vinham de acordo com os interesses de Deus, né, estavam, né, assim, relacionadas ao interesse de Deus, de que como o rei era o grande pai, né, essa ideia de que o rei era o pai de todos os súditos dentro da nação, né, e lembrando lá pelos 10 mandamentos, né, honrar pai e mãe. Então, se o rei é o grande pai, então você deve honrar o rei, né? Essa era uma posição da igreja, que o respeito ao rei, né, ele estava dentro, né, do que se esperava de um espírito cristão, né, assim, de uma atitude cristã. Então, essa função do clero em justificar o poder dos reis, ela fazia com que o clero, então, ele tivesse, digamos assim, colocado, né, nas estruturas, digamos assim, mais importantes desses estados modernos, né, junto aos reis, criando teorias para que esses reis e o poder desses reis fossem respeitados, né, assim, pelos súditos, pelas assim, pessoas que estavam vivendo dentro do reino. Outra coisa, o clero é muito importante, porque esse clero ele é também erudito, né, letrado, estudado, né, frequentou universidades, e isso tudo ajudava, né, assim, o rei a administrar o reino. Então, o clero, como, né, um grupo, né, assim, de homens de autoconhecimento, né, eles também tinham essa função de auxiliar os reis sim, na governança dos estados, né? O segundo estado é a nobreza, né? E a nobreza ela também vai compor essa estrutura burocrática, né? Esses funcionários aí do rei que irão ajudar o rei a administrar esse estado, né? Então, os nobres eles formarão as cortes, aqueles que viverão junto aos reis dentro dos palácios, por exemplo, né? E justamente a proximidade da nobreza ao rei é o que faz com que o rei então consiga, digamos assim, vigiar o trabalho dessa nobreza que compõe essa alta burocracia, né? Então, esse segundo estado ele tem uma função burocrática importante, que é justamente assim fazer com que esse estado, e esse estado ser absolutista, ele vai tomando forma de uma máquina administrativa, de uma máquina estatal robusta, forte, eficiente, inclusive, e que essas estruturas burocráticas eram formadas majoritariamente por nobres, né, que colocavam seus serviços em função, né, do rei, né, para fazer com que o Estado ou os estados, né, modernos funcionassem tal qual o desejo dos reis, né? Bem, o que acontece? Esse segundo estado, né, formado pela nobreza, obviamente ele ganhava grandes salários, né, tinham salários de uma remuneração excelente, né, e isso fazia com que essas pessoas, então, né,
queressem, pretendessem toda hora agradar o rei, né? Então o nobre ele estava aí oferecendo seus serviços aos reis, justamente numa tentativa de fazer com que esse cargo dele fosse mantido, né? Que com esse cargo mantido junto aos estados, né? Dentro da burocracia dos estados, eles conseguissem então manter, inclusive, a sua o seu luxo, né? Assim, o seu consumo, né? Assim, de produtos diferenciados, né? Assim, a ideia de viver no luxo, né? Obviamente, ela estava atrelada também a fazer parte dessa corte, né? A fazer parte dessa alta burocracia que dava, né? Os seus serviços, que oferecia os seus serviços ao rei, né? Em troca de cargos públicos dentro desse Estado moderno de caráter absolutista. O terceiro estado, a burguesia, né, e os trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, né, que compunham o quadro de pessoas, né, de trabalhadores que pagavam impostos, né, e mantinham esses estados absolutistas, mantinha essa estrutura burocrática forte, né, essa estrutura de uma máquina burocrática eficiente, né, servindo ao rei. Isso era caro, né, e a função da burguesia, dos trabalhadores urbanos e rurais, então, era justamente essa: trabalhar, né, movimentar a economia e, com isso, pagar os impostos esses que eram utilizados para manter esse Estado forte, esse Estado eficiente, esse Estado que ia servir ao rei. Bem, como que o rei ele consegue esse poder absoluto, né? Assim, um processo descrito, né, no livro lá do Norbert Elias, o processo civilizador, né, no qual ele fala da questão do monopólio dos impostos e do monopólio da violência, né? Então, o que acontece? No final da Idade Média, na Baixa Idade Média, nós temos aí a formação das cidades, dos burgos, né? E os reis, então, aos poucos, eles vão se dando direito exclusivo de tributar dentro dessas áreas urbanas, né? Então, o comércio vai ser tributado exclusivamente pelos reis, tá? Enquanto os senhores feudais vão continuar tributando ali as áreas rurais, os feudos, né? E aí isso desenvolve um desequilíbrio, digamos assim, financeiro entre reis e senhores feudais. Por quê? Os senhores feudais vão continuar tributando, né, os seus servos camponeses lá com a corvéia, talhas, banalidades, né, num processo, inclusive, de êxodo rural, ou seja, cada vez mais saem servos camponeses do campo e eles vão para a cidade. Então, ou seja, a captação desses impostos por meio de grãos dos senhores feudais vão diminuir, né? Em contrapartida, o aumento das cidades, o crescimento das cidades vai fazer com que essa arrecadação de impostos dos reis nos centros urbanos cresça e, inclusive, faça com que os reis fiquem cada vez mais ricos. Então, reis cada vez mais ricos e senhores feudais cada vez mais pobres, né? Então, existe, né, um desequilíbrio aí, né, dentro, digamos assim, da cobrança de impostos do rei e dos senhores feudais, tá? Isso vai fazer com que os reis, então, tenham um poder financeiro muito grande e consiga, né, cada vez mais montar grandes exércitos nacionais, né? Exércitos que vão aí de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil homens, 70 mil homens, enfim, né? Esses grandes exércitos nacionais, né, formados por mercenários pagos pelo rei, né, eles vão fazer com que os reis, então, tenham uma força militar muito grande e não precisem mais daquela antiga ajuda dos cavaleiros medievais que eram conquistados por meio ali das relações de suzerania e vassalagem, né? Então, essas antigas relações de suzerania e vassalagem, elas vão perder, digamos assim, a função para os reis, né? Então, os reis, né, que não precisam mais desses cavaleiros medievais, os seus antigos vassalos, né, eles vão, então, aos poucos tomar esses feudos, né, dos senhores feudais,
né, vão unificando os reinos, né, e aí os reis eles vão mandar integralmente em todo o território nacional, e eles vão utilizar essa nobreza que antes era feudal como agora uma nobreza burocrata, né? Essa é uma nobreza que vai servir ao rei, não mais como aquele vassalo que vai jurar fidelidade na guerra, né? Que vai utilizar os seus cavaleiros para servir ao rei, mas agora uma nobreza que tem uma função de servidor público, né? De ajudar o rei a administrar o Estado, né? Esse Estado que eu disse vai, né, cada vez mais se formando uma máquina estatal, né, robusta, forte, eficiente, cobradora de impostos, né, inclusive para sustentar esses luxos da nobreza, principalmente, né, digamos assim, aquela nobreza cortesã ali que vai estar morando junto ao rei. Bem, esse rei, então, ele distribuindo esses cargos públicos junto à nobreza, ele vai ter um poder muito grande sobre a nobreza. Porque só aquele nobre que é realmente fiel ao rei é que vai ganhar um cargo público. E com isso vai ter um grande salário, com isso vai conseguir manter os luxos, né, e viver de uma forma confortável, né? Então, se na Idade Média o rei precisava da nobreza, assim como a nobreza precisava do rei, na antiga relação de suzerania e vassalagem, então o nobre, para ter a terra, ele precisa do rei, mas o rei, para ter os soldados, assim, para ter os cavaleiros, ele precisa do nobre. Agora já não é mais assim. Agora a nobreza precisa muito mais do rei, porque quem distribui os cargos públicos nessa alta burocracia é o rei. Então, para o nobre ele continuar, digamos assim, tendo uma vida luxuosa e tendo poder e tendo status, ele vai precisar do rei. Então, ele vai ter que ser fiel ao rei, né? E essa fidelidade da nobreza ao rei, né, dá muito poder ao rei, e isso explica parte desse poder absoluto, né? Isso explica parte dessa centralização política, né, que os reis eles obtêm durante a Idade Moderna, né? Os estados modernos aí nós vemos justamente, né, essa necessidade da nobreza tá então, digamos assim, se submetendo às vontades reais, justamente para conquistar esses cargos, para receber esses cargos da alta burocracia junto aos reis. Bem, outra coisa importante é a questão da unificação dos mercados nacionais, né? Então, aquelas antigas barreiras alfandegárias que existiam entre os feudos, elas vão acabar, né? Os reis eles vão unificar todo o território nacional, fazer com que então o comércio ele, digamos assim, se alastre por todo o território, né? E acabar com essas barreiras que existiam, né, dentro dos próprios reinos, entre um feudo e outro, é uma forma de estimular o comércio, porque o rei ele vê o seguinte, que estimulando o comércio é uma forma que ele tem de cada vez mais captar impostos e com isso criar um Estado cada vez mais forte, um exército também cada vez mais forte. Então a unificação dos mercados nacionais é um fator importante para o desenvolvimento do poder do rei, né, e o crescimento dos estados, o crescimento da burocracia, o crescimento, né, dos exércitos nacionais durante essa época moderna, tá? Outra coisa importante é a gente entender a própria função, né, da burguesia e dos trabalhadores dentro disso. Como eu havia dito antes, né, assim, o rei ele vai, né, cada vez mais, né, desenvolver o chamado monopólio dos impostos, né? E essa burguesia e os trabalhadores urbanos e rurais são as classes que vão, digamos assim, pagar os impostos ao rei, né? E esses impostos eles serão primordiais, essenciais para que esse poder, né, do Estado, esse Estado máquina, ele seja formado e que o rei controle, seja, né, o soberano dentro desse Estado máquina, tá? Outra coisa importante é a centralização da justiça, porque a partir, né, da formação desses estados nacionais, só o rei vai poder criar as leis.
E outra coisa, só o rei também vai poder nomear os juízes, né? Então, se a nomeação de juízes ela fica a cargo do rei. E então as pessoas, né, os nobres que vão assumir esses cargos, eles terão que, né, obedecer às vontades dos reis, né? Eles vão ter que seguir, né, as determinações aí dos reis. Então a justiça ela também vai ficar na mão do rei, né? Essa justiça muito influenciada pelos interesses reais, ela também corrobora para a ideia de um poder absoluto, tá? Bem, outra coisa importante da gente falar aqui sobre a questão desse poder absoluto é como que nessa época, né, assim, existiu a necessidade, assim, da criação de uma propaganda, né, de uma fabricação, né, digamos assim, de uma imagem do rei no qual fizesse com que as pessoas aceitassem esse poder absoluto de uma forma ordeira, ou seja, pacífica, ou seja, assim, principalmente a burguesia, os trabalhadores urbanos e rurais que sofriam muito com essa alta taxa tributária, né, que era imposta sobre eles, para que eles não se rebelassem contra isso. E aí, então, não só aquilo que eu disse assim, anteriormente, a questão de uma teoria política muito bem amarrada, né, assim, muito bem montada, arquitetada, para que isso convencesse as pessoas de que obedecer o rei era importante. Aí, como eu disse, né, essas ideias de caráter teológico, elas são muito importantes, né, essa ideia de que, né, o rei é o representante de Deus na terra, né, então que o rei ele vai fazer com que as vontades de Deus elas sejam cumpridas aqui, aquilo que eu falei, essa ideia de que o rei é o grande pai, né? E assim, pelos 10 mandamentos nós devemos obedecer e honrar pai e mãe, então a obediência ao rei ela faz parte, né, de uma doutrina cristã, de uma vida cristã, né? Nós temos também outras formas, né, de coerção dessa população, né, de fazer com que essa população aceite esse poder real, né? Então, nós temos aí, por exemplo, Luís XIV, né, que é o símbolo maior desses estados absolutistas, né, o desenvolvimento aí, assim, desde o início, né, do reinado dele, da analogia, né, do rei com o sol, né? Por quê? Porque o sol é o astro-rei, né, está acima de todos, então Luís XIV também estaria acima de todos, né? Outra coisa, o sol ilumina, né, o sol traz a luz, então quem traz a luz é Luís XIV, né? Então são formadas, digamos assim, símbolos que vão ser amplamente difundidos para que as pessoas reconhecessem a grandeza do Luís XIV, né? Outra coisa importante é a própria função da burocracia nisso, né? Então, por exemplo, como o rei não poderia entrar em todas as cidades ao mesmo tempo, então a burocracia ela representava o rei. Então, quando um burocrata ele ia ler uma lei editada pelo rei, né, esse burocrata ele estava representando o rei. Então era importante que os súditos, assim, eles respeitassem esse burocrata, porque esse burocrata estava ali no lugar do rei, né? O burocrata era a presentificação, né? A materialização, digamos assim, da figura real, né? Então essa burocracia ela representava o rei, né? Não é à toa que o próprio Luís XIV falava, né, l'État c'est moi, né, o Estado sou eu, porque justamente isso, o Estado o representava, né, todos os integrantes do Estado, eles só estavam ali para representar as vontades do rei, né, estar, digamos assim, publicando, né, estar, né, se tornando público, né, os interesses do rei. Então, você se voltar contra um burocrata era você se voltar contra o rei, né? Isso era importante. Outra coisa, né, a criação de panegíricos, né, de poemas de elogios, de ódios ao rei,
né? Eram criados concursos dentro da França, por exemplo, no século XVII, né, para saber quem criava um poema de elogio, digamos, mais bonito, mais honroso, né, para Luís XIV, né? Então existia um esforço, né, para que as pessoas reconhecessem essa força do rei. Outra coisa, a pintura, inúmeros retratos de Luís XIV foram criados, foram pintados, e eles representavam o rei. Muitos desses retratos eram levados para festas populares, e aí as pessoas elas tinham que saudar o retrato, elas não podiam, assim, por exemplo, dar as costas para o retrato, né? Porque dar as costas para o retrato era como se fosse dar as costas para o rei em pessoa, já que o retrato estava ali representando o rei, né? Outra coisa, as esculturas equestres, né, que eram monumentos, né, assim, onde que Luís XIV era representado empinando um cavalo, né, com armadura militar, empunhando uma espada, né? Isso queria dizer sobre, digamos assim, a bravura, a coragem, né, de Luís XIV, como ele era um homem, um guerreiro, né, um soldado de verdade, os soldados dos soldados, né? Voltando a falar de pintura, assim, por exemplo, muitas pinturas do próprio São Luís, o santo, né, o São Luís, elas eram pintadas com os traços fisionômicos do Luís XIV, né, tentando relacionar, né, o São Luís a Luís XIV, ou seja, essa divindade de Luís XIV, tentando passar para as pessoas, né, esse caráter divino, santo de Luís XIV, né? Teatros eram encenados, né, tanto na corte quanto dentro das cidades, né, contando, narrando a vida de Luís XIV, né, os fatos heróicos, por exemplo, as guerras que ele venceu, as batalhas que ele venceu, né, tanto assim, o seu nascimento como o seu casamento eram encenados. Então os fatos importantes da vida eram encenados, narrados dentro das cidades, para que as pessoas conhecessem e reconhecessem a grandeza do rei, né? Os balés também eram encenados, né? Eram dançados aí, narrando a vida de Luís XIV, né? Para que as pessoas então conhecessem, né, a vida, a biografia do rei de uma forma heróica, obviamente. Cunhagem de moedas, né? Assim, as moedas eram muito importantes. Por quê? Porque elas eram, digamos assim, uma das formas mais populares de você levar a imagem do rei ao outro. Lembrando que as formas de imagens, assim, de produção de imagens, ela era difícil ou resumida na época, né? Tinha, digamos assim, a mais fácil a xilogravura, mas a fotografia ainda não existia, então a moeda era uma forma de todo mundo reconhecer o busto do rei, a forma do rosto do rei, né? E aí as moedas elas tinham um papel importante porque, assim, por mais pobre que a pessoa fosse, né, assim, pelo menos contato com alguma moeda ela teria, né? Então, assim, assim, as moedas eram uma forma interessante de levar a imagem do rei a todos, né? Outra coisa, né, a tapeçaria, né? Por exemplo, Corpus Christi, aquela tradição de fazer tapetes e expor os tapetes nas ruas, né? Isso, na época de Luís XIV, os tapetes eles contavam, na época de Corpus Christi, também a vida, né, de Luís XIV por meio das imagens, né? Então a tapeçaria ela era utilizada para mostrar para o público, né, a vida do Luís XIV, né? A forma como Luís XIV, né, viveu sua vida, também os fatos heróicos, né? As partes, digamos assim, mais importantes da vida do rei, né? Então essa retórica imagética ela foi construída justamente para que as pessoas respeitassem o rei, reconhecessem a grandeza do rei. Era uma propaganda da época, uma forma de propagandear, era uma forma de, assim, levar até o público, digamos assim, até a grande maioria das pessoas, né, esse respeito que elas deveriam ter ao rei, esse reconhecimento que as pessoas deveriam, né, ter do poder real, tá? Bem,
Como eu disse também, né, existiam outras formas de, digamos assim, fazer com que as pessoas elas obedecessem o rei, né? E a principal delas era realmente essa questão aí da função do clero, né? Então eu também disse para vocês como que dentro das igrejas, né, os padres, os clérigos, eles reforçavam esse poder do Luís XIV e a necessidade das pessoas obedecerem Luís XIV. Isso principalmente, por exemplo, em datas relevantes, como por exemplo a Semana Santa, né, ou mesmo o Natal, né, como que a força do clero, o argumento do clero numa sociedade 100% cristã, né, ela era importante para fazer com que essas pessoas então se submetessem, né, de uma forma pacífica a esse poder do rei, elas aceitassem o poder do rei de uma forma pacífica, né, que não existisse rebeliões contra o rei, né, essa ideia de atrelar sempre, né, a cristandade e o caráter cristão da pessoa à obediência ao rei era uma forma bem interessante e eficaz, inclusive, né, das pessoas aceitarem o poder de Luís XIV. Isso também foi feito contra os reis, assim, por exemplo, no caso do toque, né, isso também foi feito com Henrique VIII de Tudor, né, então essa ideia de passar às pessoas o caráter divino, né, do poder real e da própria presença do rei, né, nos seus estados, tá? Gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.